Muito bem-vindo nessa aula que é muito importante. Mesmo que você já tenha criado assistentes de IA, eu vou te ensinar algumas técnicas para melhorar os seus assistentes. Nós vamos começar do básico. Essa aula vai ser dividida em duas partes, porque é importante realmente a gente aprofundar, porque é um dos fundamentos mais importantes aqui para realmente conseguir resultados satisfatórios e que o seu cliente fique impressionado. Como que ele sabe isso sobre a minha empresa? Como que ele sabe responder dessa forma, né? Então, tudo está envolvido com o prompt. O prompt é o mais importante. O prompt é o quê? As instruções. E eu diria aqui que não é nem prompt, é system prompt. O system prompt é um prompt que vem antes da pergunta do usuário. Então, vamos imaginar aqui, a pergunta do usuário está aqui. A IA lê de cima para baixo e vai respondendo e prevendo qual que vai ser o próximo token. Então, ela vai ler as suas instruções que vão estar acima da pergunta do usuário. Então ela vai ler primeiro todas as suas instruções, ela vai entender qual que é a personalidade dela, qual que é o objetivo dela, e aí depois vai vir a pergunta do usuário e ela vai responder seguindo as suas instruções. Então o System Prompt nada mais nada menos que é instruções para dar uma personalidade, para dar um objetivo, para dar restrições também ao seu assistente de IA. Ela também, o assistente, ele tem essa característica, a gente pode conectar ele a um banco de dados com arquivos. Então, é muito útil você ter arquivos, principalmente quando você está trabalhando com muita quantidade de informação. Porque no prompt, a IA tem que ler todo o prompt inteiro antes de responder a cada pergunta. No arquivo, não. O arquivo ela vai decidir se ela precisa ou não, conforme a pergunta do usuário, acessar os arquivos. Então você pode colocar coisas muito mais longas, muito mais compridas, densas de informações dentro dos arquivos, sem precisar de pesar muito o prompt. Porque se você enviar muitos dados para IA, vai custar mais caro no final do dia, né? Eu não vou tentar entrar muito em teoria aqui sobre como que funciona isso, você precisa saber isso na prática. E as ferramentas, né, tools, são também chamadas conforme a necessidade, elas são ativadas conforme a necessidade. Então, no System Prompt, você vai explicar. Por exemplo, o ChatGPT não sabe a hora, tá? Ele não sabe a data, não sabe a hora. Se por acaso o seu cliente precisa que o seu chatbot saiba da hora, você vai colocar assim: se você precisar, no prompt, você vai escrever uma instrução personalizada, vai falar assim: se você precisar de saber a hora, ative a ferramenta Saber a Hora. Então a gente vai aprender primeiro hoje como criar os prompts. Na segunda aula dessa parte, nós vamos aprender a criar os melhores arquivos possíveis para poder atender a esse prompt. E também, numa aula futura, nós vamos dedicar muito às ferramentas personalizadas, que é uma coisa um pouco mais complexa, mas que não é tão difícil assim de pôr em prática, tá bom? Mas isso aqui é mais avançado. Então nós vamos focar hoje, parte um, parte 2, prompts e arquivos. Bora lá. Nós estamos aqui na nossa tela de assistentes. Você vai clicar em platform.openai.com, vai clicar em Dashboard e vai clicar aqui no menu Assistentes. Vai selecionar o nosso assistente e aqui vão entrar as instruções personalizadas. Eu gosto muito de usar os GPTs para criar novos GPTs. Eu muito raramente vou escrever tudo na mão, né? Eu vou dar uma instrução básica para o GPT e vou pedir para ele criar um System Prompt. Então, normalmente eu pego meu celular, abro o aplicativo do ChatGPT, por exemplo, ou da Cloud, e mando um áudio para ele assim: olha, eu abro o site. Vamos fazer um exemplo prático aqui de um cliente. Vamos entrar na Ervanaria e eu vou falar com ele o seguinte: olha, eu tô com um cliente aqui que se chama Ervanaria Marcos Guião. Na verdade, eu vou até te mandar um copiar-colar do site inteiro deles, da página principal do site. E eu quero que você me ajude a criar um System Prompt para um atendente virtual dessa empresa. E aí eu vou vir aqui, vou copiar todo o site e vou voltar aqui. Então isso aqui vai servir para a gente fazer um esboço inicial, tá, gente? Crie um System Prompt para um assistente da Ervanaria, o nome da empresa, com o objetivo de atender seus clientes pelo WhatsApp. Aqui estão algumas informações que eu copiei do site. E aí ele já vai começar a fazer um esboço. Então aqui ele já criou um primeiro System Prompt. O que que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui e aí eu vou vir eu posso olhar aqui essa estrutura que ele me propôs aqui. Na maioria das vezes, o System Prompt, ele começa
com você é um assistente de IA para tal pessoa e aí explica qual que é a empresa, né? E aí fala informações básicas, depois as responsabilidades, depois como que ele deve agir. E aí o que que eu gosto de fazer? Eu vou aqui nos GPTs personalizados e vou colocar aqui prompt engineering, prompt, e eu gosto desse aqui. Eu tenho muitos outros, né? Não, por que que não está carregando? Tem esse aqui que é o prompt engineer. Então o que que eu posso fazer? Eu posso iniciar um chat com esse aqui. Eu vou te mostrar como é que tava. Eu já usei ele aqui agora, ó. O prompt inicial tava assim, ó. Eu coloquei, eu mandei para ele, ó. Melhore o meu prompt. E mandei o prompt que eu tinha pro assistente, né? Identidade. Você é Maria Flor. Eu dei um nome. Então, quando alguém perguntar para o assistente, ele vai responder o nome dele. Assistente virtual da Ervanaria Marcos Guião. Então, primeiro eu dou uma identidade para ele. Depois eu dou um objetivo um, objetivo 2, objetivo 3. Pode ser vários objetivos. É bom você numerar porque é em ordem de importância. Instruções. Você pode dar instruções que são mais genéricas, né? Sempre responda em português. Se o usuário. Aí estão aqui as instruções. Aí, quando você quer enfatizar, você escreve em letras maiúsculas. Outra coisa que é importante de System Prompt é que as informações no início e as informações no final são mais levadas em consideração. Então, quando você quer muito enfatizar em uma instrução bem específica, coloca ela bem no final ou no início, tá bom? Isso é uma dica bem, bem ouro. E aí eu mandei isso aqui. E aí eu mandei para ele, eu falei, por favor, melhore esse prompt. E ele melhorou e colocou tudo bonitinho aqui, realmente melhorou, deu mais detalhes e mas ficou dessa forma. Então, aí aqui eu vou vir aqui, beleza, já melhorei esse prompt. Esse aqui não é um específico de System Prompt. Eu vou vir aqui e vou escrever System. E aí tem esse aqui que eu gosto muito, System Prompt Generator. Tem também esse aqui que é legal, né? Então mas eu vou clicar nesse aqui primeiro que eu já usei ele antes. E aí eu venho aqui, mando o meu prompt aqui e ele vai melhorar. Então o anterior, ele é um prompt generator, né? Ele vai pegar o seu prompt e vai melhorar o seu prompt. Esse aqui é específico para criar system prompts. Então ele vai colocar até aqui uma marcação XML, mais ou menos assim, e vai colocar o objetivo principal. E o que eu gosto desse aqui, que ele cria uma chain of thought, que é uma cadeia de pensamentos. O que eu te recomendo é que você teste aí, né? No final dessa aula aqui, você vai pegar e vai usar esses dois geradores de prompts. Primeiro o prompt engineering, para primeiro você dá a ideia no áudio, falando o mais natural possível, você vai dar a maior quantidade de informações possíveis sobre o negócio, sobre o objetivo do seu assistente. Isso é muito importante. Aí você vai mandar e você vai pedir para ele criar um system prompt. Aí você vai otimizar ele em algum otimizador de prompt que eu te mostrei, por exemplo, o Prompt Engineering. E aí depois você vai pegar esse prompt que está otimizado e vai mandar para um System Prompt Generator, que aí ele vai criar, ele vai transformar e vai colocar nesse formato aqui. E esse formato é muito interessante porque ele cria uma cadeia de pensamento, né? Ele cria uma ordem a qual a IA deve pensar. E isso ajuda muito nos resultados, isso melhora demais. Então, ele vai solicitação do usuário, perguntas sobre os sintomas ou necessidades específicas para entender melhor o que o usuário precisa, recomendações de plantas, né? E ele está seguindo exatamente o que eu pedi para ele fazer. E aí também é interessante aqui que ele coloca o que não fazer e ele coloca também um exemplo de interação. Ele coloca um exemplo de pitch para o curso. Eu ri aqui porque ele colocou, ô trem bom você perguntou, porque eu pedi para ele falar em mineirês, né? Usar termos mineiros. Então, você já está vendo aqui que ele, inclusive, tem uma personalidade? Aqui a gente tem um muito bom exemplo de System Prompt. E aí, o resultado das suas respostas vai depender principalmente disso aqui. Então, é uma coisa que você vai ter que usar, usar, usar e testar. Usar, usar, usar e testar. Não tem como fugir dessa parte do trabalho, que é realmente uma parte onde você vai ter que ler tudo. Eu não li aqui agora porque eu já tinha feito antes. Mas assim, quando está em produção, quando está em teste, né? Eu leio tudo, testo, testo, testo. Se tiver alguma coisa que está respondendo errado, eu vou lá e coloco uma instrução a mais. Ou às vezes eu tiro uma instrução que está demais, está confundindo ele está sempre respondendo da mesma maneira, né? Então aqui é uma questão de conseguir usar as palavras o melhor possível para você conseguir que o seu assistente entenda realmente
o que que ele quer dizer. Então, vamos só para finalizar essa aula aqui, vamos testar aqui. Eu copiei, vou colar aqui o System Prompt. Se você for ver aqui, tela cheia, tá o System Prompt inteiro aqui. Ó, ele é bem grande. Eu até reduziria esse System Prompt para não gastar muito token. Mas tudo bem, vamos testar assim desse primeiro modo. A gente está usando o GPT Mini, aqui que seleciona o modelo, né? E aí a gente não precisa salvar, eu acho isso mais estranho, mas que ótimo que não precisa salvar. E aí a gente vai voltar aqui no nosso webhook, vamos ativar o nosso cenário, tá tudo conectado como antes, e vamos enviar uma mensagem. E agora eu vou mudar essa mensagem e eu vou perguntar. Estou perguntando aqui onde fica a ervanaria, mas eu acho que não passou. Eu ia fazer aqui uma pergunta sobre a ervanaria, mas eu vi que no prompt não tem informações sobre a ervanaria, porque eu estou pretendendo colocar as informações sobre a ervanaria em documentos, tá? Então eu não vou perguntar aqui sobre a ervanaria, vou só mandar um olá, tudo bem. E aí a gente vai ver como que ele responde. E aí aqui a gente vê, ativou aqui e está rodando aqui, ele está gerando a resposta para nós, tá bom? Então, na próxima aula, nós vamos colocar os documentos. Olha só que legal. Oi, tudo bom por aqui, né? Bom igual mineiro. E você, como tá? Se precisar de algo, tô à disposição. Why? Esse why aqui foi demais, né? Eu vou pedir para ele não exagerar tanto no mineirês. É um mineirês sutil, gente. Não precisa exagerar tanto assim. A gente não é tão assim no why. Ou é? Galera, muito bem, nos vemos na próxima aula, onde a gente vai colocar os arquivos no nosso assistente e principalmente onde a gente vai conseguir formatar os arquivos de uma forma que fique mais fácil do assistente ler, beleza? Vamos embora. Nos vemos na próxima aula.